Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Uma operação conjunta de um instituto e instituições públicas apreende 5 pessoas e 9 milhões de reais em multas. São aplicados por desmatamento ilegal em Rondônia. No mesmo estado, um esquema envolvendo empresas de fachadas para comercialização de madeira ilegal é descoberto durante uma operação da Polícia Civil. Um estudo indica que o desmatamento fragmenta a Amazônia e isola 23% de suas florestas. O Hezbollah anuncia uma nova fase de escalada na guerra contra Israel. O país israelense anuncia que matou o líder de Hamas durante uma operação na faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que enviará o chefe da diplomacia do país para pressionar um acordo de cessar-fogo entre os países em guerra. E você vai ver também. No Rio de Janeiro, a Prainha da Glória se torna uma nova opção de lazer para banhistas. Agora no Jornal Mundial. Durante uma operação do exército israelense, o líder de Hamas foi morto ao sul da faixa de Gaza. Diferentes autoridades israelenses confirmaram e comemoraram a eliminação do líder do movimento islamista palestino. Israel anunciou nesta quinta-feira que matou o líder do Hamas, Yahya Sinwar, em uma operação em Gaza. A confirmação veio através de diferentes autoridades que comemoraram o que pode representar um golpe decisivo contra o movimento islamista após mais de um ano de guerra no território palestino. O Estado de Israel trouxe justiça com a eliminação de Yahya Sinwar, um vil assassino e terrorista. Yahya Sinwar é o terrorista, o mestre terrorista, que planejou e executou o 7 de outubro, durante o qual tantos israelenses inocentes foram assassinados, crianças, mulheres e idosos. A eliminação de Sinwar se junta a uma longa série de eliminações, de Nasrallah, Mohammad Deif e muitos mais. Vamos perseguir e eliminar nossos inimigos. E hoje, como prometemos fazer, prestamos contas com ele. Hoje o mal sofreu um duro golpe, mas a tarefa diante de nós ainda não está completa. Às queridas famílias dos sequestrados digo, este é um momento importante da guerra. Continuaremos com todas as nossas forças até o retorno de todos os seus entes queridos, que são nossos entes queridos. Este homem planejou, iniciou, deu ordens e executou, e presumo que se o tivéssemos deixado vivo, ele teria continuado a fazê-lo no futuro. A chancelaria de Israel disse em um comunicado que Sinwar foi morto na quarta-feira, durante uma operação no sul do território palestino. O Hamas, no poder em Gaza, não confirmou a morte de seu líder. Sinwar, uma figura radical e discreta, era considerado um dos arquitetos do ataque mortal lançado em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas em território israelense, que desencadeou a guerra em Gaza. Aos 61 anos e chefe do movimento islamista palestino em Gaza desde 2017, ele foi nomeado líder político do Hamas no início de agosto, após a morte de Ismail Haniyeh, assassinado em 31 de julho em Teherã, em um atentado atribuído a Israel. O movimento islamista palestino Hamas confirmou nesta sexta-feira a morte de seu líder Yahya Sinwar, um dia após Israel anunciar que o eliminou na faixa de Gaza. O martírio do irmão e líder Yahya Sinwar e todos os líderes e símbolos do movimento que o precederam no caminho de dignidade e martírio e no projeto de libertação e retorno apenas vão fortalecer nosso movimento e resistência, além de determinar que continuemos em nosso caminho e honremos seu sangue e sacrifício. No vídeo exibido pelo canal Al Jazeera, o oficial ainda falou sobre os reféns mantidos pelo Hamas desde os ataques de 7 de outubro em Israel, que desencadearam a guerra na faixa de Gaza. Dizemos àqueles que choram pelos prisioneiros da ocupação mantidos pela resistência que esses prisioneiros não retornarão a vocês, a menos que a agressão contra nosso povo em Gaza pare, haja uma retirada completa dela e nossos heróicos prisioneiros sejam libertados das prisões da ocupação.
Israel anunciou na quinta-feira a morte de Sinwar, morto no dia anterior em uma operação de seus soldados em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Yahya Sinwar era considerado o idealizador do ataque sem precedentes de 7 de outubro de 2023 em território israelense, que desencadeou a guerra em Gaza. O presidente americano Joe Biden anunciou que enviará o chefe da diplomacia dos Estados Unidos a Israel. O objetivo é pressionar por um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. O movimento Hezbollah afirmou que vai passar para uma nova fase de escalada em sua guerra com Israel. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta quinta-feira que enviará seu chefe da diplomacia, Antony Blinken, a Israel para pressionar por um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, após o assassinato do líder do Hamas, Yahya Sinwar. É hora de esta guerra terminar e os reféns voltarem para suas casas. É o que estamos dispostos a fazer. E envio Blinken a Israel, disse Biden à imprensa ao chegar a Berlim, acrescentando que isso ocorrerá em 4 ou 5 dias. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e Biden acordaram nesta quinta cooperar para conseguir a libertação dos reféns em Gaza. Em conversa por telefone, Biden parabenizou Netanyahu pela eliminação de Sinwar, e ambos consideraram que a morte representaria uma oportunidade para promover a libertação dos reféns. Yahya Sinwar is dead. Yahya Sinwar está morto. Ele foi morto em Rafah pelos bravos soldados das Forças de Defesa de Israel. Embora este não seja o fim da guerra em Gaza, é o começo do fim. Para o povo de Gaza, tem uma mensagem simples. Esta guerra pode acabar amanhã. Pode acabar se o Hamas depor suas armas e devolver nossos reféns. Lays down its arms and returns our hostages. O presidente dos Estados Unidos chegou na noite desta quinta-feira a Berlim, em sua última visita oficial à Alemanha, focada no apoio ocidental à Ucrânia e na expansão do conflito no Oriente Médio. Os ataques israelenses se intensificaram na vila libanesa de Aita al-Shaab, na fronteira com Israel. Os bombardeios israelenses no Líbano já destruíram grandes áreas do território e obrigaram quase 700 mil habitantes a deixarem suas casas, desde que a ofensiva foi fortalecida em 23 de setembro, segundo a ONU. O exército israelense anunciou nesta quinta-feira a morte de 5 soldados no Líbano. Também nesta quinta, o movimento xiita libanês divulgou que vai passar para uma nova fase de escalada em sua guerra com Israel, na qual vai utilizar mísseis com mira de precisão contra os soldados. Em um comunicado, o movimento, apoiado pelo Irã, anunciou que está passando para uma nova etapa, uma fase de escalada com o que chamou de inimigo israelense, e acrescentou que pela primeira vez vai usar mísseis com mira de precisão. Os bloqueios de estradas na Bolívia podem ser intensificados no departamento de Cochabamba. Manifestantes querem evitar a prisão do ex-presidente Evo Morales. Indígenas e camponeses que se mobilizam na Bolívia contra a provável detenção do ex-presidente Evo Morales prevêem radicalizar os protestos. Os manifestantes anunciaram que a partir desta quinta vão implementar novos bloqueios de estradas. Os protestos mantêm isolado o departamento de Cochabamba, no centro do país, onde Morales tem grande base política e permanece resguardado. Ontem tinha que estar no meu destino, mas hoje já não temos o que comer, então ficamos encalhados assim, sofrendo, sem água, comida. O protesto foi convocado pelo Pacto da Unidade, uma reunião de organizações próximas ao ex-presidente que enfrenta uma possível prisão no marco de uma investigação por um suposto abuso de uma menor quando estava na presidência em 2015. Morales afirma que o caso é baseado em uma mentira que já foi investigada e arquivada pela Justiça em 2020. Os manifestantes exigem que o presidente Luiz Arce vá aos pontos de bloqueio como condição para iniciar uma negociação. Um estudo baseado em dados do sistema MapBiomas Amazonas indica de que o desmatamento fragmenta a Amazônia e isola 23% de suas florestas. O avanço das atividades agropecuárias e mineradoras na Amazônia isolou quase 1/4 de suas florestas, uma fragmentação que enfraquece esse ecossistema crucial para o planeta. É o que aponta um estudo realizado pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada e pela Aliança Nora-Amazônica, com base em dados de satélite obtidos entre 1987 e 2022 pelo sistema MapBiomas Amazonas.
O documento indica que cerca de 23% da cobertura amazônica está cercada por terras agrícolas, pastagens, minas e estradas. Trata-se de 193 milhões de hectares, uma área equivalente ao território do México, que o desmatamento deixou sem conectividade ecológica os corredores vegetais que permitem a interação entre habitats. Outros 108 milhões de hectares da maior floresta tropical do planeta estão em risco de também ficarem isolados. Os responsáveis pelo estudo alertam que essa fragmentação pressiona a capacidade dos ecossistemas amazônicos de regular os ciclos vitais do oxigênio, da água doce e do clima global. O desaparecimento de corredores ecológicos impede o deslocamento livre de animais para buscar alimento, acasalar, migrar durante períodos de seca ou se refugiar de incêndios florestais. O que ameaça não apenas a sobrevivência desses animais, mas toda a cadeia ecológica, desde a dispersão de sementes de árvores, parasitas do solo e pólen nas flores, até o equilíbrio das populações determinado pelos predadores. O biólogo Néstor Esperro, que participou da elaboração do documento, destacou que a falta de conexão não só vai mudar a Amazônia de um ecossistema florestal para uma savana, mas também pode acelerar a chegada ao ponto de não retorno. Adriana Rojas, que liderou os trabalhos, afirma que esse limite de degradação irreversível afetaria diretamente os 47 milhões de habitantes da bacia amazônica, em Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, além das populações andinas que dependem de sua água. Além disso, agravaria a crise climática global, devido ao papel essencial dessa floresta na captura de carbono. As conclusões serão apresentadas durante a COP16, a Conferência sobre Biodiversidade, que começará na próxima semana em Cali, na Colômbia. A seguir, uma operação conjunta em Rondônia apreende 5 pessoas e 9 milhões de reais em multas são aplicadas pelo desmatamento ilegal. E você vai conhecer a nova opção de lazer para banhistas no Rio de Janeiro. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Cinco pessoas foram presas em flagrante durante uma operação a combate de crimes ambientais em unidades de conservação em uma terra indígena no estado de Rondônia. Mais de 9 milhões de reais em multas foram aplicadas. A operação conjunta do Instituto Chico Mendes e outras instituições públicas foi deflagrada entre 11 e 17 de setembro. As ações ocorreram por vias terrestres e fluviais no Parque Nacional de Mapinguari. A equipe, composta por 103 agentes, apreendeu veículos e equipamentos utilizados para a derrubada de árvores. Segundo o ICMBio, a operação foi realizada em atenção à emergência ambiental provocada pelo alto índice de incêndios florestais que contribuem para a má qualidade do ar no estado. Um esquema envolvendo empresas de fachadas abertas em nome de laranjas para comercialização de madeira ilegal foi descoberto em Machadinho do Oeste, no estado de Rondônia, nesta sexta-feira, durante a segunda fase da Operação Escudo de Cinzas da Polícia Civil, em conjunto com a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Ambiental. De acordo com as investigações, as empresas foram abertas com a intenção de disfarçar comercialização de madeira ilegal, que, segundo a Polícia Civil, contribuiu para o desmatamento e impactos ambientais severos na região. A segunda fase envolveu o cumprimento de 9 mandados de busca nas empresas investigadas. Os deputados russos aprovaram nesta quinta-feira, em primeiro turno, uma legislação que proíbe a promoção de uma vida sem filhos em contexto de crise demográfica que se agravou com o conflito na Ucrânia. A Rússia está a caminho de proibir a promoção de uma vida sem filhos. Nesta quinta-feira, os deputados aprovaram por unanimidade em primeira leitura um projeto de lei que visa criar um mecanismo para a defesa dos valores tradicionais. Os autores do texto, que ainda precisa ser votado em segunda e terceira leituras, dizem que a promoção da ideologia de não ter filhos leva à deterioração das instituições sociais e cria circunstâncias para o despovoamento. A ideia é proibir comunidades de promover esse modo de vida na internet, mídia, filmes e comerciais. В принципе, сформировали правовое поле, в рамках которого защитили
Temos moldado o campo jurídico dentro do qual protegemos crianças, famílias e nossos valores. Hoje estamos fazendo acréscimos às leis adotadas anteriormente, que proibiam a propaganda de pedofilia, LGBT e mudança de sexo. Где запретили пропаганду педофилии, ЛГБТ, смену пола. Nosso voto hoje permite que as famílias realmente tenham liberdade de escolha, sem pressão de informação, sem manipulação por outros países, incluindo aqueles hostis a nós, para fazer sua escolha certa e informada. Quem infringir a lei pode enfrentar uma multa equivalente a cerca de $4.000, enquanto para empresas e organizações a penalidade seria superior a $50.000. O presidente Vladimir Putin fez da defesa dos chamados valores tradicionais uma de suas políticas, em oposição ao que ele denuncia como decadência ocidental. Desde sua chegada ao Kremlin em 2000, o líder priorizou conter a crise demográfica da Rússia, um legado da era soviética, objetivo ainda não alcançado. No Rio de Janeiro, a Prainha da Glória foi liberada para o banho após 2 meses de teste de qualidade da água. A novidade vem sendo comemorada pelos banhistas, que ganharam mais uma opção de lazer. O verão escaldante do Rio de Janeiro se aproxima e os cariocas ganharam mais uma opção para se refrescar, a Prainha da Glória. O governo do estado reconheceu oficialmente a Praia da Glória e a inseriu no boletim de balneabilidade do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. A iniciativa foi motivada pelo crescimento do número de banhistas na região, depois dos bons resultados alcançados pela praia vizinha do Flamengo. O secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, afirmou que a Praia da Glória tem um enorme potencial de uso recreativo. É uma vitória, uma conquista, porque depois da concessão pública que o governador fez de saneamento básico, milhares e milhares de litros de esgoto deixaram de ser jogados nas praias. Houve um grande trabalho de estação de tratamento de água, de estação de tratamento de esgoto, e com isso as praias voltaram a ser limpas e balneáveis. Aos poucos, a fama da nova praia vai se espalhando. Uma ótima novidade para os banhistas antigos e os novos. Ainda não mergulhei, eu moro há 20 anos no Rio, nunca mergulhei aqui do lado de cá. E hoje estou achando que vou inaugurar esse mergulho, hein? Tá límpida a água. Não, eu já mergulhava já, mas agora ficou melhor. Agora mergulha sem medo. Sem medo de pegar qualquer doença, qualquer bactéria. Desde a concessão dos serviços de saneamento em 2021, a qualidade da água da Baía de Guanabara melhorou. Praias como Flamengo e Botafogo ficaram próprias para o banho e espécies marinhas reapareceram. Bom para o meio ambiente e para os cariocas, que terão mais opções para se refrescar nos dias quentes. É maravilhoso uma prainha, hein? Com certeza, muito relaxante. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossa página no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.